Ok, irmãos, me perdoe, tivemos um probleminha aqui na gravação, aí nós paramos a primeira parte, vamos começar a segunda parte da aula de número 3 dos Evangelhos. E eu estava falando exatamente sobre, sobre o Messias de Israel, né? Sobre o tema Jesus, o Rei, o Messias, né? As ameaças dos poderes políticos. Eu falei que os saduceus, os fariseus, escribas, os zelotes, grupos, né, religiosos, mas ao mesmo tempo políticos, estavam envolvidos, principalmente os saduceus, né? Os zelotes, perdão, os zelotes, os saduceus, eles não criam no arrebatamento da igreja, não criam na ressurreição dos mortos, perdão. Os saduceus não criam na ressurreição dos mortos e eles estavam limitados à Torá hebraica, aos 5 primeiros livros da Bíblia, enquanto os fariseus, os escribas, eles já criam na ressurreição dos mortos. E Jesus confrontou os saduceus, falando com eles, olha, Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ora, Deus é o Deus de vivos e não de mortos. Então, nós sabemos, né, que Jesus em breve voltará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós seremos transformados, estaremos com ele em glória para sempre. Mas Mateus apresenta Jesus, né, como Hamashia ben Davi, o Messias, filho de Davi, né? E aqui, né, no livro de Mateus, ele fala sobre o reino dos céus também. O reino dos céus. Essa expressão aparece dezenas de vezes. Nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco nessa aula. Essa expressão reino dos céus aparece dezenas de vezes no livro de Mateus. Jesus não é apenas um mestre, não é apenas um salvador, mas é um soberano que anuncia e inaugura um novo reino com leis, justiça, autoridade suprema. Então, Deus, Jesus, não é somente, né, o Rei dos Reis, o Messias, filho de Davi, um mestre, mas também ele é um soberano que anuncia, inaugura um novo reino com leis, justiça, autoridade suprema. Também no livro de Mateus tem os discursos do Rei Jesus. O livro é estruturado em 5 grandes blocos de ensino, sendo o mais famoso o Sermão do Monte, que nós vamos falar daqui a pouquinho mais sobre ele, o Sermão do Monte, onde Jesus demonstra sua autoridade real para reinterpretar e cumprir a lei. Então, amados irmãos, os sinais, Mateus também fala dos sinais e autoridade do Rei, do Messias. Os milagres de Jesus não são apenas demonstrações de compaixão, mas provas régias de que ele tem domínio sobre a natureza, as doenças, os demônios e até mesmo sobre o pecado. Jesus tem autoridade. O conteúdo de Mateus, Jesus como cumprimento das profecias. Mateus mostra que Jesus cumpre todas as promessas feitas nos profetas, na lei. Todas as profecias referentes ao Hamashia, ao Messias, cumpriu em Jesus, se cumpriu em Jesus. No Evangelho de Mateus, Jesus é apresentado como o Messias prometido no Antigo Testamento. O autor usa cerca de 20 referências diretas e implícitas para provar que ele é o rei de Israel, demonstrando que o plano divino se realizou perfeitamente na vida de Cristo. Jesus, ele cumpriu, por exemplo, ele é o descendente de Davi, filho de Davi, como nós já falamos, né? E lembra do pacto davídico que eu falei aqui mais cedo? Né? O pacto davídico que era em 2 Samuel capítulo 6, né, e 7, fala do pacto que Deus fez com Davi sobre um descendente, um rei, um reino, uma casa e um trono.
Jesus é o descendente filho de Davi. E esse pacto davídico se cumprirá literalmente na segunda volta de Jesus. Porque aí terá um trono em Israel, um reino, uma casa, e o rei dos reis, o descendente de Davi, Jesus Cristo, estará lá reinando sobre a terra. Então, as principais profecias cumpridas em Mateus dividem-se em momentos cruciais. Em momentos cruciais. O nascimento e a origem, né, de Jesus. Jesus, ele nasceu de uma virgem em Belém, cumprindo o que foi dito pelos profetas. Olha só comigo, Mateus capítulo 1, versículo 22 e 23 está escrito: Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus conosco. Essa profecia, né, de Mateus 1, 22, 23, está referindo sobre Isaías capítulo 7. Olha lá comigo. Isaías capítulo 7. Versículo 14, o profeta Isaías fala o seguinte. Isaías 7, versículo 14, o profeta fala o seguinte. Mais ou menos 650 anos a 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías falou o seguinte. Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Essa profecia de Isaías 7 cumpriu na pessoa de Jesus, né, como está aqui em Mateus capítulo 1, versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, o nascimento de Jesus cumpriu a profecia de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Também, no capítulo 2 de Mateus, versículos 5 e 6, está escrito, Mateus 2, versículos 5 e 6, Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não é de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Olha, aqui é outra profecia de Miqueias. Miqueias, capítulo 5, vamos lá. Miqueias, capítulo 5, versículo 2. O profeta Miqueias fala o seguinte, vamos lá. Chegar de Miqueias, capítulo 5. Miqueias 5, versículo 2. A profecia falando. Miqueias capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E tu, Belém, aqui é o profeta Miqueias falando, a profecia, e cumpriu. Mateus capítulo 2, Mateus 2, versículo 5. Em Belém da Judéia, responderam. Versículo 6, capítulo 2 de Mateus, versículo 6. E tu, Belém, terra de Judá. Está vendo? Cumpriu a profecia de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Cumpriu na pessoa de Jesus. Jesus, o Messias, o ungido, profetizado por Daniel, lá no capítulo 9 que nós falamos, que iria morrer, ele teria de nascer na cidade de Belém, a cidade de Davi, que Belém significa a cidade do pão, e lá o pão vivo, Jesus Cristo, nasceu em Belém da Judéia. Amém? Continuando aqui. Então, o nascimento de Jesus, profetizado pelo profeta Isaías, que nasceria de uma virgem, cumpriu. Mateus fala que cumpriu. Né? Miqueias 5:2, que nasceria em Belém,
Mateus fala lá no Mateus 2 que cumpriu também em Jesus. Então, Mateus está falando uma mensagem direcionada para os judeus, mostrando Jesus como o Hamashia ben Davi, aquele que cumpriu as profecias dos profetas. O ministério e a identidade de Jesus, suas curas, pregações e a forma como ensinou o reino de Deus não invalidaram as escrituras, mas a elevaram à perfeição. Mateus 5,17, Jesus diz, não vim revogar a lei, mas vim cumprir. Vou ler aqui para os irmãos. Mateus 5,17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. E Jesus cumpriu a lei de maneira completa. 613 ordenanças. Jesus cumpriu a lei de maneira completa. Por isso, Paulo fala em Romanos 10, versículo 4. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo o que crê. Uau! Jesus cumpriu as profecias do Velho Testamento. Uau! Então, Jesus é o servo sofredor, o Emanuel de Isaías 53, o servo sofredor, Deus conosco. Mateus capítulo 8, versículo 17, está escrito, para que se cumprisse o que fora dito pelo intermédio do profeta Isaías. Lembra que eu falei com vocês aí que Isaías é um quinto evangelista? Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Ele está citando aqui Isaías 53. Isaías 53, que diz o seguinte, vou ler para os irmãos. Olha lá, Isaías 53. Quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamo-no, mas nenhuma beleza havia nele que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que padecer. Como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve ele na sua morte, pois que nunca fez injustiça, nem dolo algum achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Olha, está falando literalmente da prisão de Jesus, da morte de Jesus, que Jesus
foi levado ao matadouro como ovelha muda. Cumpriu literalmente, e Mateus dá essa ênfase. Ele foi pregado entre os transgressores, entre dois ladrões. Com o rico esteve ele na sua morte. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Então, ele é o servo sofredor, né? Ele é aquele Deus conosco, de Mateus 8,17, que cumpriu literalmente na pessoa de Jesus. A morte e ressurreição, de novo. A traição por moedas de prata. Olha, Zacarias capítulo 11. É outra profecia que se cumpriu. Zacarias capítulo 11. Zacarias 11, versículos 12 e 13. Está escrito: eu lhes disse, se vos parecer bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o pesar, pois, o meu salário, 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Olha, Judas, está falando da traição, outra profecia cumprida. As 30 moedas de prata foi o preço dado por Jesus. Lembra que José, filho de Raquel e Jacó, José, ele é um tipo de Jesus, né? Nós sabemos que José, né, ele foi... Seus irmãos conspiraram contra José. Lembra José do Egito? José do Egito. José do Egito. Ele é um tipo de Jesus. Olha lá, ele teve... os seus irmãos conspiraram contra ele, assim como os judeus conspiraram contra Jesus. José foi vendido por 20 moedas de prata e Jesus foi vendido também por 30 moedas de prata. E 20 moedas de prata, inclusive, geralmente dá a faixa de 200 a 300 dólares, hoje, no tempo de hoje. É o preço que um escravo era vendido. E José foi vendido por 20 moedas de prata. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Os irmãos de José, né, ao venderem ele, eles falaram para Israel uma mentira, que José estava morto. Para Israel, pai, lembra que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Para Israel, seu filho estava morto. Para Israel hoje, Jesus está morto. Hoje. E o que aconteceu? José recebeu uma noiva, foi acusado de traidor, né? Jesus também foi acusado de traidor. José recebeu uma noiva dentre os gentios. Jesus também receberá a noiva dentre os gentios. Na última semana de Daniel, quando a igreja foi arrebatada, Jesus receberá uma esposa entre os gentios. José recebeu uma esposa entre os gentios. Durante aqueles 7 anos de vacas magras. Depois dos 7 anos de vacas magras, José se revelou a seus irmãos, que estava vivo ainda. Olha só que fantástico. José se revelou a Israel, e Israel, seu pai, ficou como se não tivesse fôlego. Gênesis 45, olha lá comigo. Gênesis 45, versículo 26 a 28. Quando seus filhos falaram para ele que José estava vivo. Olha lá. Gênesis 45, versículo 26 a 28. Eles disseram, José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração de Israel lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhes eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-lhe o espírito, e disse Israel, basta, ainda vive o meu filho José, irei e verei antes de que eu morra. Olha,
Depois, Israel, quando soube que José estava vivo, ele estremeceu, como se não conseguisse respirar. Assim também será. Isaías, olha lá Isaías comigo. Isaías, capítulo Isaías, vamos lá, Isaías, Jeremias, Isaías 60, no final da tribulação. Lembra que eu falei? Quando Jesus voltar com a igreja gloriosa para iniciar o reino mileniar, Israel, o coração deles vão tremer como do pai Israel, quando ficou sabendo que José estava vivo. Isaías capítulo 60, versículo 4 e 5 está escrito: levanta e redou os olhos e vê, todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, as tuas filhas são trazidas nos braços. Então o verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti e a riqueza das nações virão ter contigo. Olha, esse é o momento que Israel olhará para aquele a quem eles transpassaram. Esse é o momento que todo o joelho dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Lá no final da grande tribulação, quando vai inaugurar o milênio, o reino teocrático, o Deus reinando aqui na terra. Sabe, não é um reino monocrático, não é um reino democrático, não é um reino comunista, é um reino teocrático. Deus reinando na terra na pessoa de Jesus Cristo. Uau! Esse é o milênio, quando reinaremos com Cristo 1000 anos. Então, amados irmãos, aqui, o silêncio, Jesus foi vendido por moedas de pratas. O silêncio diante dos acusadores, por exemplo, Mateus 26. Mateus 26, versículo 15, está escrito, cumprindo Isaías 53. Mateus 26, 15 cumprindo. Mateus 26, 15, cumprindo Zacarias. Quem me quereis dar, e eu vos entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Cumprindo, literalmente, Zacarias, como eu falei, capítulo 11. E também, no 26, 63, 26, versículo 63 de Mateus, Jesus, porém, guardou o silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digais se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Lembra? Como ovelha muda diante dos teus torqueadores, não abriu a boca. Isaías 53. Cumpriu literalmente aqui. Jesus cumpriu todas as profecias do Velho Testamento. Então, Mateus conecta a história de Israel à vida de Jesus para fortalecer a fé dos leitores, mostrando que ele é a autoridade máxima e o cumprimento de todas as promessas de Deus. De todas as promessas de Deus. Então, Jesus, tanto sobre o seu nascimento, sobre a sua vida, sobre o seu ministério, Isaías fala no capítulo 9 que o ministério do Messias seria na Galileia. Assim se cumpriu. E Mateus especifica tudo, mostrando para os judeus, ele é o Messias, ele é o Hamashia ben Davi. Ele cumpriu as profecias dos nossos profetas. Uau! Isso é incrível, fantástico, irmãos. Mateus também enfatiza, como eu falei mais cedo, sobre o reino dos céus. O termo reino dos céus aparece no livro de Mateus 32 vezes. 32 vezes, exclusivamente no Evangelho de Mateus. Ele se refere ao domínio soberano de Deus, né, aqui na terra. O soberano de Deus sobre toda a criação e sobre o coração humano, ensinando que a salvação vem pela graça
exigindo humildade, serviço e uma nova postura de vida. E as características principais, exclusividade de Mateus sobre o reino dos céus, enquanto os outros evangelhos usam reino de Deus, Mateus prefere reino dos céus. Por que Mateus prefere reino dos céus? Deixa eu apagar aqui. Porque para os judeus não pode pronunciar o nome de Deus. Por exemplo, aqui no Brasil, em português, Deus na sinagoga é pronunciar a pronúncia é dus. O judeu, por exemplo, eu já fui várias vezes na sinagoga aqui em Belo Horizonte, né? E lá eles não falam o nome Deus, eles falam dus. Então, para não falar o nome de Deus em vão, Mateus, em vez de falar reino de Deus, ele fala reino dos céus. Reino dos céus. Reino dos céus. Por respeito à cultura judaica, evitando pronunciar o nome sagrado de Deus em vão. A reversão de valores. Em Mateus, estabelece uma nova ética para seus cidadãos, onde os humildes, pacificadores e perseguidos são bem-aventurados. No capítulo 5 de Mateus, nós vamos ver daqui a pouco o Sermão do Monte. Condição da entrada no reino dos céus. Exige pureza e submissão, comparando os súditos à simplicidade e confiança das crianças, como no capítulo 19 de Mateus. Os mistérios do reino. Em Mateus 13, Jesus usa parábolas para descrever como o reino opera na terra antes da sua consumação final. Um crescimento progressivo do reino começa pequeno, como uma semente de mostarda, mas se torna uma grande árvore, como a parábola. Um valor inestimável. É um tesouro escondido ou uma pérola de grande valor, pelo qual vale a pena abrir mão de tudo para alcançar. Uma mistura no reino dos céus é como uma rede que apanha peixes bons e ruins, ou o trigo e o joio crescendo junto até o julgamento final. O futuro do reino. O reino já atua espiritualmente na vida dos crentes, mas terá seu ápice é a palavra que eu quero. Ápice na segunda vinda de Jesus. Lá no final da grande tribulação, na entrada do reino messiânico de 1000 anos. Quando ele se sentará no seu trono glorioso e estabelecerá a justiça plena. A estrutura em discursos. Vamos falar agora um pouco sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte começa aqui no capítulo 5, né, ou o Sermão da Montanha, registrado no capítulo 5 a capítulo 7 de Mateus. Mateus 5, né, tem as bem-aventuranças, bem-aventurados, né, os humildes de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados perseguidos, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, regozijai e exultai. Aqui tem as bem-aventuranças. Aí, no capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, é o maior e mais famoso discurso de Jesus. Sua estrutura segue a clássica divisão retórica de 3 partes. Introdução, corpo, sessão principal e conclusão. Capítulo 5 ao capítulo 7, o Sermão da Montanha. O apelo prático, conclusão. A estrutura detalhada, né? Mateus 5 a 7. Número 1, introdução, as bem-aventuranças. Mateus 5, versículo 3 a versículo 12.
define o caráter e a identidade dos cidadãos do reino de Deus, do reino dos céus. Apresenta os valores invertidos em relação ao mundo, como pureza, humildade de coração, pureza de coração, mansidão. Garante a recompensa e a verdadeira felicidade espiritual. 2. O corpo principal, a justiça do reino. Capítulo 5, versículo 13. Está escrito: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Então, o Mateus 5, versículo 13, né, fala sobre, né, o sal. Se ele perde o sabor, de nada vale. Até capítulo 7, 12 vem explicando sobre a justiça do reino. O cerne do discurso que contrasta com os ensinamentos de Jesus, com a tradição religiosa da época, dividida em 3 blocos principais. A influência do mundo, a influência no mundo, capítulo 5, versículo 17 a 48 de Mateus. Jesus eleva o padrão moral. Ele vai além das proibições físicas, focando na intenção do coração. Por exemplo, tratar a ira como homicídio e a cobiça como adultério. Práticas e piedade. Capítulo 6 de Mateus, versículo 1 a 18. Fala das orientações sobre dar esmolas, como orar, com o modelo que ele ensinou, o Pai Nosso. Também ele ensina como a jejuar, focando na sinceridade perante Deus. E por último, né, ele fala sobre a confiança e relacionamentos. Capítulo 6, versículo 19 a capítulo 7, versículo 12. Ensinamento sobre não acumular riquezas terrenas, não viver ansioso, a provisão de Deus. E é a regra de ouro, tratar os outros como deseja ser tratado. Então, aqui fala do Sermão da Montanha, capítulo 5 de Mateus a capítulo 7. E a conclusão, o apelo à decisão, capítulo 7, versículo 13 a 27 de Mateus. Jesus conclui desafiando os ouvintes a aplicarem os ensinamentos em vez de apenas ouvi-los. Ele fala no capítulo 7, versículo 13 e 14, das 2 portas e os 2 caminhos. Sabe, o caminho largo leva para a perdição dos prazeres do mundo. O caminho estreito é o caminho da graça, né? Com Jesus no caminho estreito, nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Então, capítulo 7, versículo 13 e 14, a escolha entre a via estreita, vida, e a larga, perdição. Também fala das árvores e seus frutos, capítulo 7, versículo 15 a 20. Alerta contra falsos profetas e a importância de uma vida íntegra. A parábola dos 2 alicerces, capítulo 7, 24 a 27, né? Aquele que construiu a casa sobre a areia, veio o vento, a chuva, e aquele que construiu sobre a rocha. Vem a chuva e o vento, e ela não se abala. Nosso fundamento é a rocha eterna, Jesus Cristo. E nós, em Cristo Jesus, somos inabaláveis. Amém? E para terminar, irmãos, né, sobre o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, fala sobre a ênfase judaica em todo o livro de Mateus. A conclusão da aula. O Evangelho de Mateus é considerado o mais judaico do Novo Testamento. Escrito para uma comunidade de judeus convertidos, seu objetivo principal é provar que Jesus é o Messias prometido nas Escrituras hebraicas, o filho de Davi, o filho de Abraão, o instaurador do reino de Deus. Então, o livro de Mateus é fantástico. Mostra o Hamashiach ben Davi, o Messias, filho de Davi, que vive e vive para sempre. Que todas as profecias messiânicas cumprem na pessoa de Jesus Cristo.
né? Então, os judeus são indesculpáveis diante de Deus. Mas também cumprem uma profecia de Isaías, que diz que os judeus teriam olhos, mas não conseguiriam ver, teriam ouvidos, mas não conseguiriam ouvir. Fala que os principais construtores de Israel, em Salmo 118, rejeitaria o Messias. E assim aconteceu. E assim aconteceu. A liderança de Israel, com os seus fariseus, escribas, saduceus, zelotes, toda a liderança de Israel a liderança rejeitou o Messias de Israel. Jesus disse para eles: vocês não me verão mais até aquele dia que dirão: bendito que vem em nome do Senhor. E esse dia se aproxima. Lá, no final da tribulação, quando Jesus, quando os judeus olhar para um lado exército, para o outro exército, para o outro exército, só vai ter um lugar para os judeus olharem para cima. E eles dirão: bendito que vem em nome do Senhor. E cumprirá exatamente o que Jesus disse para a liderança de Israel: vocês não me verão mais até aquele dia que dirão: bendito que vem em nome do Senhor. E Jesus virá e colocará seus pés no Monte das Oliveiras. Uau! Fantástico, hein? Amém? Aleluia! Então, irmãos, nós vamos ficar por aqui e desfrute da palavra de Deus, desfrute, lê o Evangelho de Mateus, sabe? Toda a palavra de Deus, toda a Escritura é inspirada por Deus para a nossa educação, para o nosso ensino, né? Para nossa correção. Então, toda a palavra de Deus. Então, Mateus, mesmo que eles tratam diretamente de detalhes sobre os judeus, para nós é rico aprender sobre o Messias de Israel, o Redentor de Israel, que vive e vive para toda a eternidade. E um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Amém? Aleluia? Aleluia! Então é isso, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus possa te dar sempre um ânimo novo para estudar a sua palavra, para que você possa crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, no nome glorioso de Jesus, o Messias de Israel, o nosso Redentor. Amém.